Louvado seja Deus. Ainda de pé, irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 9. Eclesiastes, capítulo 9. Nós iremos ler o versículo de número 8, Eclesiastes 9 e 8. Diz assim a palavra de Deus: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Podeis assentar. Meus amados irmãos, a Páscoa para os judeus representava tanto um evento como a festa comemorativa deste evento. Sabemos nós que através de Moisés, Deus livrou o povo de Israel do jugo faraônico, do jugo do Egito. Moisés chegou ao Egito e pediu que Faraó concedesse a saída do povo de Israel de lá. E meus amados irmãos, Faraó não fez tal concessão. E a partir daí, pela mão de Moisés, Deus trouxe ao Egito inúmeras pragas. Pragas que assinalavam o juízo de Deus contra aquela nação ímpia. E meus amados irmãos, apesar das diversas pragas, das diversas manifestações da ira divina, Faraó mantinha-se duro e não cedia e não permitia que o povo de lá saísse. Finalmente veio das pragas a pior, aquela que envolvia a morte do filho primogênito de toda a casa egípcia. Diz a Bíblia que o anjo da morte, o anjo destruidor, passeou no Egito, adentrando na casa dos mesmos, adentrando na casa dos egípcios. E meus amados irmãos, diz a Bíblia que quando o anjo da destruição, o anjo da morte entrava, saindo ele de lá, ele deixava a casa em prantos, ele deixava o lar com choro, porque ele matava o filho primogênito daquela casa. No entanto, diz a Sagrada Escritura que este mesmo anjo não adentrava na casa dos judeus, e ele não entrava na casa de um israelita, de um membro do povo de Deus, porque havia nos umbrais das portas da casa de um membro do povo de Deus um sinal. Este sinal, irmãos, era uma marca, a marca feita com sangue de um cordeiro que havia sido imolado. Deus havia orientado os israelitas a imolar um cordeiro, e a orientação de Deus continuava do seguinte modo, da seguinte maneira: Deus dizia: vocês, depois de ter imolado o cordeiro, devem pegar do sangue deste cordeiro imolado e fazer uma marca nos umbrais da porta da casa de vocês. Devem usar o sangue para fazer como que uma espécie de pintura com ele na porta, na entrada da casa de vocês, de modo que quando o anjo da destruição passar, vendo ele o sangue do cordeiro, irá adiante. Meus amados irmãos, Deus também recomendou os israelitas a dentro de casa ficarem e lá comerem a carne assada do cordeiro imolado. Houve uma recomendação também para que houvesse convite para os vizinhos, ou seja, pessoas que não tinham família, pessoas que viviam só, eram convidadas por uma família israelita para ir para lá, a fim de que, integradas à família de um determinado judeu, pudessem todos comer da Páscoa. E meus amados irmãos, no interior da casa os israelitas ficavam.
Normalmente uma família, às vezes uma família com um vizinho ou algum dos vizinhos. E lá dentro da casa eles comiam a carne assada do cordeiro. Comiam também, segundo a orientação de Deus, pães ázimos, ou seja, pães sem fermento. E comiam também lá dentro ervas amargosas. Enquanto lá dentro eles estavam comendo esses alimentos prescritos por Deus, na parte exterior da casa estava a marca do sangue. E quando o anjo da destruição passava de frente da casa de um israelita, vendo o sangue, ele ia adiante e não entrava lá. Daí apareceu o nome Páscoa, que quer dizer passar adiante, passar por cima. Exatamente porque o anjo da destruição não entrava na casa de um judeu, passava adiante quando via a marca do sangue. Meus amados irmãos, nós temos aí uma simbologia muito rica que nos instrui acerca da salvação. Em primeiro lugar, antes que esta praga maior chegasse ao Egito, inúmeras outras assolaram aquele povo. Meus amados irmãos, essas pragas anteriores, aquela que envolvia a morte dos primogênitos, representavam os juízos contra os nossos pecados que já estão presentes agora. Desde que Adão pecou, determinadas consequências já adentraram no mundo por causa disso. Meus amados irmãos, quando o homem partir desta vida, se ele estiver sem Cristo, irá para o inferno e lá será a última praga, a pior de todas. Mas o que eu estou tentando dizer agora é que mesmo antes disso, o homem está enfrentando inúmeras outras pragas aqui na terra. A morte entrou no mundo por causa do pecado. A enfermidade entrou no mundo por causa do pecado. Todas as mazelas sociais e desigualdades estão no mundo por causa do pecado. O homem está sofrendo os efeitos de sua rebeldia. Mas no final a praga maior virá. E esta praga maior, ela foi simbolizada pela morte do filho primogênito de cada casa egípcia. Meus amados irmãos, quando o anjo da morte saía de uma casa, ainda havia naquela casa uma família. Ainda ficava lá uma família. Mas uma família que tinha perdido um elemento muito importante: o seu filho primogênito. O filho primogênito era a alegria de um lar, era o herdeiro dos bens de seu pai, era aquela pessoa que sucederia o patriarca da casa na direção dos negócios familiares. O primogênito era como que uma figura central dentro do lar. E a morte do filho primogênito de uma casa implicava em um vazio deixado naquela casa. Pois bem, esta praga final que envolvia a morte dos primogênitos projeta uma imagem do inferno. Assim como não desaparecia a família depois da presença do anjo destruidor, mas ela ficava com um vazio, assim também, irmãos, no inferno o homem continuará a existir. Não pensemos que o inferno é, como supõem os adventistas, um lugar em que a pessoa é lançada, consumida e então desaparece. Não pensemos que o inferno é, como dizem os testemunhas de Jeová, a mera sepultura. O inferno é um local onde as pessoas vão existir eternamente, onde as pessoas vão existir ininterruptamente, mas será uma existência vazia, será uma existência oca. Porque, meus irmãos, a alma daquela pessoa, o espírito daquela pessoa estarão sem a presença de Deus. Elas terão dentro de si um espírito, porém morto. Um espírito que não comunga com o Espírito de Deus. Um espírito que não usufrui da vida espiritual que há em Deus. No inferno haverá existência perpétua dos ímpios, mas uma existência vazia. Uma existência que seria melhor que não existisse. Mas, meus amados, aquele anjo da destruição não entrava na casa de um israelita.
não entrava na casa de um membro do povo de Deus, porque via nos umbrais da porta o sangue. Isso tem um significado muito importante. O cordeiro que era imolado na casa era como que um substituto do primogênito. Em vez de o primogênito ser imolado pelo anjo destruidor, um cordeiro tinha sido imolado pelo filho primogênito em lugar dele. E meus irmãos, aquela marca de sangue não era uma espécie de amuleto, era apenas um modo de os israelitas darem conhecimento ao anjo da destruição de que um animal já tinha padecido, um cordeiro já tinha sido imolado em substituição da imolação do filho primogênito naquela casa. Não pensemos nós, irmãos, que somos salvos porque Deus tenha esquecido de sua lei. Nós não estamos aqui salvos por Jesus Cristo pelo fato de Jesus ter dito assim: bem, eu vou esquecer os pecados deles e pronto. Não, se Deus nos perdoou, se Jesus nos acolheu, é porque um sacrifício foi feito a nosso favor, irmãos. Se nós iremos para o céu e não para o inferno, se nós teremos uma existência plena e não vazia, não é porque Deus simplesmente resolveu deixar de lado os nossos pecados sem mais nem menos, é porque os nossos pecados foram pagos por um substituto, por um cordeiro imaculado e sem mancha. Jesus Cristo subiu ao Calvário e padeceu em nosso lugar, verteu o seu sangue. E eu vou lhes dizer por que é que um crente em Jesus é salvo. Porque o crente, através da fé, pegou o sangue de Jesus e passou na sua alma. E quando vier o juízo sobre a terra, e quando a destruição ferver, irmãos, nós não seremos por ela atingidos, porque na hora do juízo se perceberá em nós a marca do sangue. Alguém já foi imolado por nós. Nós assumimos o sacrifício de Jesus para nós através da fé. Se fosse o cordeiro imolado, mas o seu sangue não fosse posto nos umbrais da porta, de nada adiantaria a imolação do cordeiro. Irmãos, Jesus morreu lá na cruz por todos os homens. Mas se cada homem não for lá se apropriar para si dos méritos de Cristo, para ele a morte de Cristo foi em vão. É preciso que cada um se aproprie. Jesus morreu por todos, mas nem por isso todos estão salvos. É preciso que cada um traga do sangue de Jesus para a sua vida. Invoque o perdão de Deus, a purificação de sua culpa, mediante o sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Interessante notar que não apenas a Páscoa simboliza o sacrifício de Cristo no Calvário, realizado de forma salvífica pelo povo de Deus, mas também, irmãos, o livramento de Raabe. Há alguns dias atrás eu preguei sobre isso. Raabe morava na cidade de Jericó, e o povo de Israel, depois da saída do Egito, caminhou em direção a Jericó para tomar aquela terra, porque Deus iria contra aquela terra executar juízo. Na verdade, o povo apenas se apropriou da terra, ou seja, o povo de Israel, porque quem venceu os de Jericó foi Deus. Foi Ele quem derrubou as muralhas, foi Ele quem destruiu o inimigo, porque, meus amados irmãos, aquela guerra era de Deus. Deus estava irado contra o povo de Jericó. Mas havia em Jericó uma mulher chamada Raabe, e essa mulher acolheu os espias israelitas que entraram em Jericó. Ela poderia tê-los denunciado para que os de Jericó os matassem, mas ela os acolheu, porque reconheceu o Deus de Israel, porque reconheceu que o Deus que livrou os israelitas era o Deus que poderia livrá-la. E, meus amados irmãos, os israelitas que fizeram amizade com Raabe disseram: quando nós chegarmos aqui em Jericó, na hora em que Deus for destruir essa cidade, põe na porta da tua casa, na janela, melhor dizendo, põe na janela da tua casa um fio vermelho. Quando a gente enxergar o fio vermelho, a gente não vai entrar na tua casa para destruir ninguém, para matar ninguém. Meus amados irmãos, a casa de Raabe ficava em cima das muralhas de Jericó.
Quando o povo de Israel se aproximou e Deus lançou o julgamento contra Jericó, as muralhas caíram, mas não a casa de Raabe. Ficou só um pedaço da muralha para sustentar a casa de Raabe, porque havia na janela um fio vermelho que representa o sangue de Jesus. Quando o juízo vier, quando a destruição chegar, aquele que estiver acobertado no sangue de Jesus ficará de pé e Deus o livrará. Mas é interessante observar o seguinte: tanto na comemoração da Páscoa, como na casa de Raabe, nós vemos uma coisa semelhante. Deus havia dito com respeito à Páscoa que a família inteira ficasse dentro da casa. E Deus, através dos espias, disse a Raabe que ela trouxesse para dentro de casa todos os seus parentes, porque só seriam libertados, só seriam agraciados com o salvamento da destruição os que tivessem dentro de casa. Meus amados irmãos, nós cremos que a salvação é algo pessoal, é algo entre o homem e Deus, sem intermediação de igreja. Mas também nós cremos que o verdadeiro crente vai para a igreja. O verdadeiro crente está na casa, ele não está no meio da rua passeando por aí não. Ele está uníssono com o povo de Deus, cantando louvores. Ele tem um só coração e uma só alma com o povo de Deus. A Igreja Católica fez da salvação do crente uma propriedade dela, porque ensina o romanismo que o homem só pode ser salvo se peregrinar na vida sacramental da igreja. E segundo a igreja romana, é ela a administradora dos verdadeiros sacramentos. Logo, ninguém, segundo a igreja católica, poderia ser salvo sem ela, a igreja católica, porque os sacramentos são imprescindíveis à salvação e segundo ela, ela os administra. Nós não acreditamos assim. Cremos pela Bíblia Sagrada que o homem invoca Jesus onde quer que esteja e Jesus vem lá e salva ele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entre nós e Cristo, irmãos, não há ninguém. O caminho é livre. Através de Jesus chegamos a Deus. Pelo contrário, quando Jesus esteve na terra, os discípulos às vezes queriam ficar entre Jesus e o povo, e Jesus os reprovava. Houve ocasião que as crianças queriam ir até Jesus, as mães as levavam, e os discípulos diziam: mestre, está cansado. Jesus disse: sai da frente, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Os discípulos quiseram impedir a mulher cananeia de ir até Jesus, mas Jesus a recebeu. Quando, meus amados irmãos, o cego em Jericó começou a clamar por cura, começou a dizer: filho de Davi, tem compaixão de mim, a multidão no meio dizia: se cala, cego Bartimeu. Mas Jesus afastou a multidão. Jesus disse: manda chamar ele. Meus irmãos, Jesus fala conosco direto. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Há caminho aberto entre nós e Jesus Cristo. Podemos invocá-lo, podemos proclamar a ele o nosso arrependimento e suplicar o seu perdão mediante o sangue que ele verteu, e ele nos dará. No entanto, meus amados irmãos, todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus e perdoados têm um só sentimento: o sentimento de gratidão, o desejo de cultuar a Deus. E, meus amados irmãos, este sentimento une e congrega os crentes em Jesus. Por isso, ninguém pode dizer que aceitou Jesus como Salvador e não quer saber da igreja. Todos aqueles que de fato e em verdade aceitaram Jesus como Salvador se agregam, se congregam. Meus amados irmãos, na época da Páscoa, os que foram libertados estavam unidos dentro de casa. A família de Raabe estava unida dentro da sua casa. A família de Noé entrou com ele dentro da arca. Quando Jesus salva não apenas da condenação, mas ele salva também do isolamento. Ele nos agrega, nos faz um povo, nos faz um corpo, nos faz uma comunidade celestial.
Nas orientações que Deus deu concernente à Páscoa, estavam incluídas as seguintes. Primeiro, o povo de Israel no interior da casa deveria comer do cordeiro pascual. Quando a gente come uma carne, irmãos, ela entra dentro do nosso organismo e por um trabalho do nosso próprio organismo, ela é convertida em sangue, portanto ela se integra ao nosso organismo. O alimento que ingerimos, ele se integra ao nosso organismo, ao nosso corpo. Pois bem, o ato de comer o cordeiro representava uma identificação com Jesus no Calvário. Jesus morreu por mim, mas eu é que tenho agora que me aceitar como morto no sacrifício de Jesus. Ele estava lá enfrentando o juízo de Deus em meu lugar. Sabe por que Deus não pune o crente? Porque Deus não pode punir quem já está morto. E para Deus, meus amados irmãos, nós estamos mortos na cruz de Jesus Cristo, já fomos julgados, já fomos exterminados. Quando Deus olha para nós agora, Ele vê Jesus em nós. Lá na cruz do Calvário, Jesus se fez o que nós éramos, para que agora nós nos tornássemos o que Ele é. Na cruz do Calvário, Jesus não apareceu diante do Pai na sua aparência própria, mas Ele apresentou-se diante do Pai como se fosse cada um de nós. Quando o Pai o julgou, era como se tivesse julgado a cada um de nós. Quando Ele foi morto, é como se nós tivéssemos sido mortos, mas quando Ele ressuscitou, já não trazia mais sobre si os nossos pecados, porque estes tinham sido enterrados na cruz. Quando Ele ressuscitou, apresentou-se ao Pai como era, e o Pai o recebeu, porque Ele, como é justo, santo, puro, isento de toda mancha e de todo pecado. Pois bem, irmãos, e agora Jesus nos deu a sua imagem. Agora nós participamos da ressurreição de Jesus. Quando o Pai nos enxerga segundo o que Jesus é. Por isso que Ele é o nosso advogado. O advogado é aquele que está ao lado, é aquele que apresenta-se como se fosse o cliente. Pois bem, Jesus é o nosso advogado. O Pai não nos enxerga como somos, mas como Jesus é. Nós somos aceitos no amado. Meus amados irmãos, o velho homem que havia em nós padeceu na cruz, e agora nós não devemos mais viver, mas Cristo deve viver em nós. Comer a carne do cordeiro quer dizer admitir isso, eu morri com Ele. Agora eu vou viver não mais a minha vida, eu vou viver a vida dele aqui na terra. Comer a carne do cordeiro quer dizer isso, eu aceito agora que Deus não mais me vê como sou, mas como Cristo é, e é por isso que Ele me aceita. A ponto de nos reconhecermos mortos na sua cruz e vivos na sua ressurreição. Nós temos que viver, portanto, a vida de Jesus sobre a terra. Meus amados irmãos, e Ele nos doou essa vida, Ele nos tornou coparticipante da sua vida. E nós agora temos que vivê-la para que os homens vejam em nós a projeção do que Cristo é, assim como Deus já está vendo através de Cristo Jesus. O judeu deveria, em segundo lugar, dentro da casa, comer pães ázimos. Pães ázimos eram pães sem fermento. O fermento na Bíblia é símbolo do pecado. Assim como o fermento leveda facilmente uma massa, o pecado vai se propagando no homem. Quanto mais a pessoa vai ficando adulta, mais o pecado aflora em sua vida, mais o pecado prospera em sua vida, para a sua própria destruição. Meus amados irmãos, no entanto, os judeus deveriam comer pão sem fermento, pão ázimo. Jesus era um pão ázimo. Ele comparou-se a um pão quando ele disse: os pais de vocês, ele disse aos judeus, comeram maná, mas depois morreram, mas eu sou o pão que desceu dos céus. Quem crê em mim jamais terá fome, quem vê a mim jamais terá sede. Jesus disse que ele era como que um pão, mas é um pão sem fermento, porque na sua boca não se achou engano. Comer pães ázimos naquele momento pascual indicava, sabe o que, irmãos? O crente assumindo a vida santa de Jesus para si. É o que eu já falei aqui. Primeiramente, quando nós comemos o cordeiro, nós reconhecemos que estamos mortos.
Mas quando nós comemos o pão, nós reconhecemos que a vida de Cristo agora é a nossa vida. Ao comer o cordeiro, eu reconheço, morri, agora não sou mais eu que vivo mais, eu agora não estou a serviço dos meus próprios interesses, mas quando em seguida você come o pão ázimo, quer dizer o seguinte: agora eu vou viver a vida de Jesus, a vida santa, a vida sem fermento dele. Meus amados irmãos, temos que nos reconhecer mortos na cruz de Cristo e temos que assumir a sua vida ressurreta para nós, vida sem fermento, vida sem pecado. Portanto, quando alguém aceita Jesus como Salvador, ocorrem muitas coisas. Não é só o sangue de Jesus que apaga dele toda mancha, não. Não é só o sangue de Jesus que o livra da condenação, não. A salvação que pregamos não é só livramento de castigo, não é só a absolvição do inferno. A salvação que pregamos, irmãos, inclui ainda isto: o meu eu vai viver, vai morrer, a minha natureza pecaminosa vai ficar subjugada, e quem vai viver em mim agora é Cristo Jesus. Nós somos salvos não apenas da condenação do pecado, mas também da vida de pecado, não apenas absolvidos do inferno, mas livres deste fermento que se propaga, dessa escravidão cruel que amarra aos vícios. O crente é perdoado e liberto, é absolvido da condenação e convertido em nova criatura. Agora, não apenas ele pode dizer que está livre do juízo, mas ele pode também projetar na terra a vida de Cristo, dizendo como Paulo: já não sou eu quem vive mais, agora é Cristo que vive em mim. Mas além, irmãos, de comer do cordeiro imolado, assado, e do pão ázimo, o israelita deveria comer também ervas amargosas. Alguém diz: pastor, o que é que tem a ver a vida cristã com ervas amargosas? Muita coisa. Meus irmãos, quando nós aceitamos a vida de Jesus para nós, aceitamos também comungar das suas aflições. O crente é participante das aflições de Jesus. Ou seja, assim como o mundo odiou Jesus, vai passar a nos odiar também. Porque o mundo não mudou, continua mundo. Se aborreceu o nosso Mestre e Senhor, também nos aborrecerá. Se ficou insatisfeito com o modo de vida de Jesus, ficará insatisfeito com o nosso modo de vida. Meus amados irmãos, nós não estamos esperando deste mundo louvor. Nós não estamos esperando desse mundo reconhecimento. Este mundo nos perseguirá, este mundo não ficará satisfeito com a santidade de Cristo projetada, porque ele aborreceu a Cristo e nos aborrecerá também. Muitas ervas amargosas virão. Eu não estou aqui para iludir você e dizer que não haverá perseguição, haverá sim. Além disso, nós também sentimos com Cristo a dor dele pelos pecadores. Jesus anseia ver os que estão nas trevas chegando para a luz. E o crente participante do coração de Jesus, através de sua oração, também está gemendo pelos perdidos, está chorando pelos perdidos. Meus amados irmãos, é preciso termos o coração de Deus em nós, o coração de Jesus em nós. Intercessão não é você chorar com Cristo, é você chorar o choro de Cristo. Intercessão é você participar parcialmente da angústia do próprio coração de Jesus pelos pecadores que não vêm até ele para serem libertados. Eu digo parcialmente porque se participássemos no todo, por certo não aguentaríamos sequer viver nessa terra. Comeremos ervas amargosas. Mas o que é interessante, sabe o que é, irmãos? É que o povo estava lá dentro da casa comendo ervas amargosas, mas aquilo era uma festa. A Páscoa, quer no seu evento inicial, quer nas comemorações posteriores, era uma festa. Parece um paradoxo. Comer ervas amargosas e estar festejando. Aquele povo estava comendo ervas amargosas ali, irmão, mas todo mundo alegre. Comendo cordeiro, comendo pão asmo, família reunida, livres do anjo destruidor. Era uma celebração, era uma festa comemorativa, era uma coisa alegre apesar das
as ervas amargosas. O que é maravilhoso na vida do crente é isso. Somos perseguidos, mas sempre alegres. É o que diz o apóstolo Paulo. Meus amados irmãos, é aflições do lado de fora e júbilo do lado de dentro. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando vos injuriarem por causa de Jesus. Nesse instante repousará sobre vós o Espírito de glória, o Espírito de Deus. Meus irmãos, quando os inimigos da cruz apedrejaram Estevão, servo de Deus, este sequer olhava para as pedras, sequer sentia as dores das pedras. Antes ele olhava para o céu e dizia: eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele estava tão despreocupado com as pedras que ele disse: meu Deus, não imputa esse povo esse pecado não, dispensa o castigo por esse pecado. Eu estou vendo a tua glória, eu estou vendo a tua glória. Meus amados irmãos, ser crente é isso, ser crente é isso, ser crente é isso. O apóstolo Paulo disse: se dependesse dessa vida externa nossa, seríamos os mais infelizes dos homens, porque somos perseguidos. Mas nós não dependemos dessa vida. Nós temos uma outra vida escondida. Paulo, na carta aos Colossenses, fala da vida oculta com Cristo em Deus. Nós temos um homem exterior e um homem interior. O homem exterior é físico, é externo, e ele se corrompe dia após dia, diz Paulo aos Coríntios. Mas nós temos um homem interior que se renova também dia após dia. Meus irmãos, o nosso corpo está envelhecendo e o nosso espírito está ficando novo. Aleluia! Nós estamos desintegrando com o passar do tempo. Deus vai juntar tudo na ressurreição, mas dentro de nós o que está havendo é fortalecimento. Jesus está tomando forma em nós. Paulo disse à igreja da Galácia: eu estou orando por vocês, irmãos. Estou sentindo até dores de parto, até que Jesus seja formado em vocês. Jesus está tomando forma em nós, igreja. Jesus está tomando forma em nós. Enquanto nós contemplamos a sua glória, somos por eles transformados de glória em glória na mesma imagem. Comemos ervas amargosas, mas celebrando festa. Aleluia! Em 1 Coríntios capítulo de número 5, 7 e 8, a Bíblia diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Jesus é a nossa Páscoa. Nós estamos celebrando uma festa com pães sem fermentos, uma festa de santidade. Eu falei aqui na sexta-feira que o povo julga que o nosso ensino sobre santidade é um fardo. Tem gente que pensa assim: o crente é obcecado com o pecado, quer ser santo demais, não pode isso, não pode aquilo. O crente vive procurando se afastar do fermento do pecado. Deve ser muito triste a vida dele, muito restrita, mas aqui diz que a gente vai lançando fora o fermento e celebrando a festa. Aleluia! Irmão, o pecado quando vai embora, ele leva a tristeza, o que fica é a alegria. Pecado destrói, pecado aniquila a consciência, pecado perturba, pecado dá problema físico, pecado traz tristeza. Mas quando o pecado vai e a santidade chega, ninguém fica de cabeça baixa, triste não. A gente começa a celebrar a festa, a nossa consciência está a nosso favor, Deus está a nosso favor e a paz na nossa alma, porque estamos em paz com Deus. Louvado seja Deus por isso. Em Eclesiastes 9:8 está dito: sejam sempre alvas as tuas vestes. Note, irmãos, a expressão sempre alvas. Alguém diz: pastor, uma vez que o crente é perdoado de seus pecados pelo sangue de Jesus, isso não é de uma vez por todas? Sendo isso de uma vez por todas, não é óbvio que ele vai ter sempre alvo às suas vestes? Irmãos, existem dois tipos de perdão divino para nós. Quando você aceita Jesus como Salvador, se isso é com sinceridade, é em verdade, nunca mais você vai deixá-lo. Porque o apóstolo Paulo diz que pela fé nós temos acesso à graça de Deus, na qual estamos firmes.
Através da fé o homem vai até a graça de Deus. Depois não precisa fazer mais nada não, porque a graça segura ele lá. Aleluia, você só precisa chegar lá, porque lá ela lhe abraça e não lhe solta mais. Um verdadeiro crente não se aparta de Deus. Pode cair, mas não fica prostrado. Se levanta e continua com Jesus. Se alguém aceitou Jesus de verdade, vai permanecer na graça. E o perdão que Deus vai dar naquela hora é irrevogável. Porque, irmãos, quando Deus perdoa, perdoa mesmo. Perdoa e esquece. Perdoa para o passado, presente e futuro. Deus não vai perdoar só para o passado se ele já sabe o futuro. Se ele sabe o passado, o presente e o futuro, ou ele perdoa ou não perdoa. Se ele disse que perdoaria quando a gente aceita Jesus como Salvador, é porque ele perdoa já tudo. Passado, presente e futuro. Deus, sabendo o futuro, não ia perdoar por uma parte para depois voltar atrás lá na frente. Quando ele perdoa, é perdão total. O crente está absolvido do inferno e já não irá mais para lá de forma alguma. Por isso tem certeza que vai para o céu. É apoiado na graça de Deus e não no seu mérito. É apoiado no perdão de Deus que não pode ser retornado. E não no seu poderio, na sua capacidade própria. Mas, meus amados irmãos, na hora em que aceitamos Jesus, passamos até a Deus como Pai. Jamais nós iremos encará-lo como juiz. Porque como juiz já fomos absolvidos de uma vez para sempre. Agora nós o teremos conosco não mais como juiz que nos condena. Nós agora o teremos como pai. Um pai corrige um filho a quem ama. Se nós cairmos em pecado, Deus não vai nos punir eternamente por isso. Ele vai nos corrigir para que nos levantemos. Ele não vai agir como juiz, condenando-nos eternamente. Ele vai agir como pai, nos corrigindo por meio de aflições. A correção é para que nós nos consertemos e não para que sejamos punidos perpetuamente. E, meus amados irmãos, quando um crente peca, virá a correção, mas se ele se arrepender, será perdoado dessa correção, ou seja, absolvido dela. E é nesse sentido que lá em Eclesiastes diz: sejam sempre alvas as tuas vestes. Você pode manchar as suas vestes, não no sentido de agora estar condenado outra vez, mas você pode ter diante de Deus como pai suas vestes manchadas. Ele estando perante você como pai não te condenará, mas te corrigirá para que tuas vestes fiquem novamente alvas. E se tu se arrepender, elas ficarão alvas pelo sangue de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, a Bíblia diz: sejam sempre alvas as tuas vestes. Nós estamos sempre recorrendo novamente ao sangue de Jesus. Não mais para sermos livres da condenação eterna, mas estamos agora recorrendo ao sangue de Jesus para que Deus não precise nos disciplinar, mostrando a Ele que estamos arrependidos e que estamos de volta na sua comunhão. Vejamos o que a Bíblia diz na primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 7. 1 João 1 e 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O crente tem que andar na luz como Deus na luz está. Se Deus está na luz e eu tenho que andar na luz, o que o versículo está querendo transmitir é que eu tenho que andar em comunhão com Deus. Eu tenho que andar na presença de Deus. Mas, meus amados irmãos, mesmo estando nós na presença de Deus, em comunhão com Ele, somos suscetíveis de falha. Por isso que aí diz que se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se por andarmos na luz não pudéssemos pecar, então não precisaria o sangue de Jesus atuar. Mas o versículo mostra que mesmo andando na luz, em comunhão com Deus, podemos falhar. Mas a questão é que se isso acontecer, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que é andar na luz? É andar às claras para com Deus. Meus irmãos, aquele que anda nas trevas é aquele que oculta o seu pecado diante de Deus. O que anda na luz é aquele que está orando como salmista, dizendo: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau,
e guia-me pelo caminho eterno. O que anda na luz é aquele que ora como o salmista que disse: esquadrinha, Senhor, os meus rins e o meu coração. O crente tem que se expor a este facho de luz divina que traz às claras o que está oculto. Meus amados irmãos, nós temos que andar em autenticidade para com Deus, andar em sinceridade para com Ele, e se o fizermos, qualquer pecado que praticarmos logo vai aparecer, e como nós queremos estar com Deus, é por isso que estamos na luz, o abominaremos de imediato, e o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. Louvado seja Deus por isso. Aqui diz que quem anda na luz tem comunhão com os irmãos. Meus amados irmãos, se nós confessarmos uns aos outros as nossas falhas, se confessarmos uns aos outros as nossas agressões mútuas, isso não impedirá a comunhão. Segundo a Bíblia, isso dará comunhão uns com os outros. Essa exposição do que há de fato em nós ao outro é um modo de andar na luz. Quem anda na luz para com Deus, anda na luz para com o seu irmão, que é por ele ferido. E nós temos que colocar às claras as coisas para com Deus e as coisas às claras para com aquele irmão que temos ferido. E em vez de isso atrapalhar a nossa comunhão com o irmão, a fortalecerá, como também andar na luz fortalecerá a nossa comunhão com Deus. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sejam sempre alvas as tuas vestes. Por isso que o judeu todo ano comemorava a Páscoa, indicando a necessidade de constantemente recorrermos ao sangue de Jesus Cristo, para que tenhamos perdão, para que tenhamos sempre uma comunhão livre com Deus na qualidade de Pai. Mas lá em Eclesiastes também diz: e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Meus irmãos, o texto de Eclesiastes fala de duas experiências da vida cristã. Uma experiência primeira é esta, em que o sangue de Jesus nos limpa de toda mancha e nos dá então a salvação. E nós devemos nos manter debaixo do sangue de Jesus perpetuamente. Mas a segunda experiência é esta unção com óleo. E também lá diz que o óleo nunca deve faltar à nossa cabeça, ou seja, assim como devemos preservar as vestes brancas, assim também devemos preservar o óleo sobre a cabeça. A experiência das vestes brancas ocorre na hora da conversão, quando o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas depois que você já é crente, perdoado, tem as suas vestes lavadas, você deve pedir a Deus a unção. Esta unção com óleo prefigura o derramamento do Espírito Santo. Todo crente salvo em Jesus Cristo quer anunciar aos demais a salvação que de Deus obteve. Meus amados irmãos, todo crente que encontrou-se com Deus está tão maravilhado com a experiência da graça, está tão grato por sua salvação, que ele quer que todos conheçam essa experiência. Não era à toa que o israelita chamava seu vizinho dizendo: vem para minha casa, vamos comer comigo o Cordeiro Pascual. Irmãos, quem tem o Cordeiro Pascual em casa chama o seu vizinho. Quem tem Jesus no coração chama o seu vizinho, chama o seu amigo, convida as outras pessoas para participarem dessa festa de salvação. Mas os nossos recursos humanos, naturais, são impróprios para anunciar a mensagem tão gloriosa. Esta mensagem de salvação foi pregada por apóstolos cheios do Espírito Santo, foi escrita na Bíblia por homens inspirados pelo Espírito Santo, e essa mensagem não deve ser pregada numa dimensão natural, mas numa dimensão sobrenatural. É preciso que o Espírito Santo que trouxe essa mensagem venha sobre nós para nos capacitar a anunciá-la. É preciso que o Espírito Santo que inspirou esta Bíblia venha nos inspirar para falar dela. Meus amados irmãos, essa experiência do derramamento do Espírito Santo está prefigurada pela unção com óleo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não eram todos os que eram ungidos com óleo.
eram aqueles que tinham algum serviço a executar. O rei era ungido com óleo. O sacerdote, quando era consagrado para este ofício, era ungido com óleo. Portanto, meus amados irmãos, nós somos ungidos com o Espírito Santo para executar uma função, para executar uma obra no reino de Deus. Não há crentes ociosos no reino de Deus. No Novo Testamento, todo crente tem uma vocação, todo crente tem uma missão, e logo todo crente deve ter sobre si a unção do Espírito Santo de Deus. Na cerimônia da purificação no Antigo Testamento, o sacerdote colocava pingos de sangue de um cordeiro imolado sobre o homem em diversas partes do seu corpo, e por fim despejava sobre ele azeite. O crente tem que ser lavado no sangue de Jesus, absolvido de condenação, em comunhão com Deus como Pai, e o crente tem que ser cheio do Espírito Santo para falar do amor de Deus. Plenitude do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 2, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Paulo diz: quem nos ungiu é Deus. E quem nos confirma convosco é Deus. Ou seja, a unção sobre Paulo era para confirmar o trabalho dele perante a igreja. A sua unção da parte de Deus era para fazer alguma coisa em prol daquela igreja de Corinto. Portanto, somos ungidos para fazermos uma obra para Deus. Mas essa experiência da unção é descrita também na Bíblia como uma experiência com fogo. Porque o Espírito Santo não é apenas o óleo sobre a nossa cabeça, ele é o fogo que aquece o nosso coração. Quando a Bíblia refere-se a ele como esta unção que é derramada sobre a nossa cabeça, a Bíblia diz: e veio sobre eles o Espírito Santo, e caiu sobre eles o Espírito Santo. Mas a Bíblia também fala do Espírito Santo como fogo. Moisés, antes de ir a Faraó, teve uma experiência com Deus, onde ele viu Deus numa sarça de fogo, numa sarça ardente. Isaías, antes de ser convocado para o ministério profético, foi queimado na boca com uma brasa viva. Os apóstolos, antes de saírem a pregar, receberam um derramamento do Espírito Santo e viram línguas como que de fogo. Meus amados irmãos, em Levítico 6,13, a Bíblia diz: o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. As nossas vestes devem ser sempre alvas, e no nosso altar deve haver sempre fogo do Espírito Santo do Deus vivo. Que sejamos sempre cheios do Espírito Santo é a exortação da palavra de Deus. Sejam sempre alvos as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Deus tem muita coisa para te dar. Quando Ele te salvar, Ele vai te salvar para que tu possas também ajudar outros a encontrar essa salvação. Ele não precisará nem te dizer isso, tu sentirá vontade de fazer, mas não terás o poder, mas Ele te promete o poder. Mas o melhor de tudo é esta salvação que Deus nos dá, onde, irmãos, as nossas vestes são purificadas. Esta salvação onde eu não apenas sou absolvido da condenação, mas o pecado meu é morto na cruz de Cristo, e a vida de Cristo se torna a minha vida. Há ervas amargosas no caminho, há perseguições na peregrinação, mas, irmãos, nós vamos comer ervas amargosas e celebrar uma festa. Podemos estar caminhando no deserto, mas por dentro nós estamos caminhando na terra prometida, na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel. Vamos ficar de pé. Pai santo e amado, louvamos nessa noite o teu nome, ó Deus, porque temos de tua parte promessas tão grandiosas. Ó Deus, nós nos alegramos por tanta coisa boa, Senhor, que tu providenciaste para nós na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu suplico a ti, ó Pai, co-participando das aflições de Cristo pelos pecadores, a favor, ó Deus, daqueles que não têm uma experiência com Jesus Cristo, nunca comeram o cordeiro, Pai, nunca se apropriaram para si
do sacrifício de Cristo, nunca receberam em si os pães asmos, a vida do Cristo ressurreto. Peço-te por aqueles, ó Pai, que ainda não foram lavados no sangue de Jesus, para que neles não resida nenhuma mancha, a fim de que sejam salvos. Alcança-os agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa contristar os pecadores, que Ele possa, Deus, falar poderosamente a cada um, de modo que cada um sinta a sua culpa e recorra, meu Deus, ao Teu perdão na pessoa de Jesus. Fala a cada coração, eu te imploro, Pai, em nome de Jesus.